Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje um tema muito importante, que é a nutrição e pele. Um tema muito importante, tanto para a vida como para o nosso momento atual. É muito importante a gente cuidar da nossa pele. Boa noite, Heloísa. Um tema muito importante hoje, a nutrição e pele. Principalmente nesse momento que a gente só pode cuidar da pele, usar máscaras, fazer distanciamento social e cuidar da nossa saúde. E através da nossa alimentação, a gente cuida bastante da nossa saúde. Boa noite, boa noite, boa noite. Ei. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô aqui aqui. Boa noite, salão belíssima. Tô aqui chamando a Mirella. Boa Olá, noite. olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite, Ana. Pois é, estava aqui falando que nesse momento, não só nesse momento, mas para a vida, a alimentação é muito importante. Mas nesse momento que a gente está nesse Covid, o que a gente pode fazer? Cuidar da nossa saúde e fazer distanciamento social. E a gente, através da alimentação, a gente cuida bastante da saúde. Sim, sim, sim. Eu acho que é uma as pessoas costumam buscar alguma arma, né, contra um processo difícil, né, quando estão vivendo, elas buscam alguma saída, algo que dê algum conforto, né, para esse momento. Eu acho que o maior conforto que a gente tem a dar agora é correr para buscar cada vez mais condição de saúde, né? E eu acho que o principal caminho começa daí, da gente parar para pensar assim, o que é que eu posso fazer na minha condição de cuidado, né? Daquilo que eu alcanço. Tem aquilo que a gente não alcança, mas eu acho que daquilo que a gente alcança, a alimentação é um dos pontos mais, ao mesmo tempo, fácil e acessível, né? Porque a gente vai atrás de itens que são comuns, não precisa ter aquela coisa mirabolante, né? Com Então, eu certeza. acho que é isso. Pronto, e nessa live, para participar comigo, eu chamei a Mirella, que é nutricionista e também minha amiga, De longa data. desde a infância, né? Nós somos amigas desde a infância. E, mas principalmente porque é uma pessoa que eu acredito na forma de trabalho dela. Só chamo aqui para o meu Insta pessoas que a gente tem conexão, pensa de uma forma semelhante, a forma de trabalho, que eu acho isso importante. Ah, que bom. Eu me sinto honrada, né, de estar aqui, porque é aquela coisa de acreditar no que o outro faz, né? Assim como você, né? Eu também acredito muito no que você trabalha e naquilo que você coloca como, vamos dizer assim, como determinação, né? Essa atitude mais investigativa. Eu gosto muito disso. Pronto, para começar, gostaria que a Mirella se apresentasse, para quem não conhece a Mirella. Bom, eu sou nutricionista,
Eu, além do curso de nutrição, aí depois do curso de nutrição, fiz cursos na área de marketing, né, também. Depois eu fiz curso de personal diet, sou especialista em obesidade e emagrecimento, fiz curso de nutrição estética, fitoterapia. Depois disso, fiz um curso de psicologia positiva, fiz também alguns trabalhos ligados principalmente voltados à questão do emagrecimento, né, em torno do emagrecimento, mas principalmente trabalhando a mudança dos hábitos. Daí eu parti para a ideia dos estudos ligados à nutrição e o comportamento alimentar. Porque eu sempre entendi que eu não poderia ser a pessoa que iria escolher o que o paciente ia comer, né? Porque eu acho que escolher é difícil. Tem dia que você acorda e você quer comer mamão, mas no dia seguinte você não quer comer mamão, você quer comer banana. Ah, mas a nutricionista botou mamão ali. E quer dizer que vai comer só o que está lá prescrito, né? Então eu ainda pensei muito quando eu parei para definir essa coisa de querer trabalhar com nutrição, sempre pensei e prezei por essa coisa de imaginar que eu não posso ser a pessoa que vai dizer o que o paciente vai comer, mas eu posso ser a pessoa que vai dizer a ele o que seria melhor para ele. E aí ele é livre, né? Eu trabalhando nessa autonomia. E é nisso que hoje eu trabalho, né? Eu acho que tem alguns anos aí, acho que tem uns 10 anos que eu estou trabalhando só com, mais de 10 anos já, só com nutrição em consultório. E a ideia, assim, do trabalho em consultório é justamente essa, né? É de tentar trazer aquilo que o paciente já faz certo para continuar e aquilo que pode precisar de um ajuste, a gente vai lá e ajusta, mas sem tirar a autonomia dele. Porque eu acho que ele é que é o que vai dar a continuidade do processo, né? Com certeza. Essa individualização, né, que hoje a gente trabalha, acho que em todas as áreas. Isso. Não existe uma receita programada, né? As pessoas ficam Não, dizendo, mas então, me diga aí, o que é que eu faço para ganhar massa muscular? É só comer batata doce e ovo? Então, se fosse assim, né? Mas não é, porque cada um tem um universo, cada um tem. Começa de pequenos detalhes, como, por exemplo, o intestino. Como é que está o seu intestino? Como é que está o meu? E como é que vai ser? Vai ser a mesma coisa? Vai absorver do mesmo jeito? O seu corpo vai absorver do mesmo jeito? Não tem como a gente dizer que vai ser do mesmo modelo, né? Cada um com é um universo. certeza. Com certeza. Por isso que sempre a gente vai nesse caminho, né? Que vai definindo a partir de cada caso. Eu acho que tem essa ligação muito a coisa da pele também, né? Que é muito individual. Não existe um tratamento para pele, por exemplo, pele oleosa seguindo só um caminho, né? Com Vai ter certeza. aí outros caminhos individuais, né? É, porque tem tudo um conjunto, né? Então, eu também sou desse tipo. Então, para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação rápida. Eu sou dermatologista e eu também fiz. A gente não para, né? A gente fica fazendo várias É, coisas. Então, eu terminei, eu fiz dermatologia e fiz umas especializações. Eu tenho uma especialização em medicina baseada em evidências pelo Sírio-Libanês. Eu também tenho agora uma recente, que foi uma especialização em preceptoria em saúde pela EBSER. Eu sou médica dermatologista da rede EBSER, preceptora da residência de dermatologia e trabalho em Arapiraca. Meu consultório é em Arapiraca, trabalho aqui em Marcel também, mas em hospital, que são coisas bem diferentes. Eu gosto de ter essa diferença. Gosto de trabalhar em consultório, gosto de trabalhar em hospital. Acho que isso um acrescenta ao outro. E em Arapiraca eu atendo no centro, na Avenida Ceci Cunha. Então, quem tiver interessado, na minha bio tem o link, certo? Para a gente não ficar demorando muito, vamos começar a live, sim. Vamos começar a falar das coisas importantes da alimentação. A alimentação, ela tá no espossoma da pele, os fatores externos que mais influenciam na pele, a alimentação tá nessa parte. Então, é muito importante a gente ter uma boa alimentação.
Entendendo que está ali, né, como um dos fatores externos que podem estar melhorando ou piorando a pele, eu acho que entendendo que ela é uma das possibilidades de melhoria da pele. Muitas vezes o paciente chega e fala, mas eu quero usar um suplemento X ou Y, umas gominhas, umas cápsulas, qualquer coisa, qualquer pílula mágica que vai deixar a pele rejuvenescida. Ou então chega e fala assim, mas eu quero usar um super, hiper, mega suplemento manipulado, seja lá o que for, que dê alguma resposta aqui na minha melhoria, para que eu melhore minha pele. E eu sempre deixo muito claro para o paciente que a primeira atacada é não ir para algo que você pode mudar primeiro na alimentação, né? Não adianta você estar tomando ali a melhor cápsula do mundo, o melhor manipulado do mundo, se você não come banana, mamão, melão, comida normal. Aquilo que é fácil acesso, barato e que realmente dá respostas positivas, né? Então, eu costumo dizer que se está como um dos fatores externos para melhoria, por que eu não vou atrás primeiro desses que são externos e observo, né? Se você tem dificuldade para observar, eu sempre digo, tire uma foto antes de começar as suas mudanças. Para você, não é para ninguém. Essa foto é sua. Você vai comparar como é que vai ficar aquilo que você está achando ruim em você e com, sei lá, 3 semanas. Tira uma nova foto na mesma posição e se acompanha, né? Vai vendo, isso aqui melhorou, isso aqui não. Depois que a gente tenta e organiza a casa, como se a casa estivesse toda bagunçada. A gente não consegue arrumar tudo de uma vez. Então, a gente começa mudando o basicão da alimentação, né? Aquela coisa de, mas eu não gosto de fruta, então tem que ser via cápsula. Quem disse que é assim, né? E será que o não gosto vai ficar para a eternidade? Será que a gente não pode mudar um pouco, né? De tantas e tantas possibilidades. Será que não tem nenhuma que a gente vai conseguir, né, comer ou provar? Não só fruta, como vegetal também, assim, tipo, não como nenhuma leguminosa, não provo abóbora, porque não gosto de abóbora, certo? Mas tem brócolis, tem couve, tem isso, tem aquilo. Então, primeiro, prova o que é básico, prova aquilo que é possível, e depois vai reordenando e entrando com aquilo que não conseguiu atingir, né? Porque se está ali como um dos fatores externos, né, no expossoma da pele, como você falou, tá como um dos fatores externos que a gente pode cuidar, cuida logo deles. Depois que não conseguir, aí sim existem outras possibilidades, mas o básico a gente tem que tentar, né? Com certeza, assim, porque não adianta, né? Você de que vai adianta uma cápsula diante de uma alimentação completamente errada? Agora eu me lembrei de um dia desses eu estava no supermercado com meu marido e eu estava vendo uma feira do lado. A pessoa já estava assim, acima do peso, e a feira basicamente era Coca-Cola e batatas, essas batatas industrializadas. Aí assim, de que adianta você estar comendo, pode ser a maior cápsula do mundo, mas você está colocando só É, dentro de você refrigerante e alimento ultraprocessado. Não adianta, né? Não faz são mágica. mudanças, e assim, são mudanças que muitas vezes básicas já resolvem. Tomar mais água. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para tomar água, mas tenho assimilado e trabalhado com a garrafa do lado e me esforçado, me colocado como uma cobrança pessoal. E com isso eu já percebo melhor. Ó, pra você ver, tem 15 dias que eu me esforcei mais um pouquinho. E eu já percebo mudança. Então, Mirella, mas será que dá tanta mudança assim? Dá. Tome mais para você ver. Mas será que se eu começar a tentar provar alguma fruta que eu não consigo, será que eu consigo perceber mudança? Consegue? Seja atento. Porque senão você fica tão ludibriado que quando começa a tomar as tais cápsulas, toma 2 dias e acha que já está resolvendo o problema. Já melhorei. E nem melhorou tanto, mas acha, né? O efeito placebo, muitas vezes. É, com certeza. E veio As muita pessoas, pergunta aqui. Vamos sim, começar as perguntas vamos nelas. que sobre a questão do probiótico.
Foi uma queixa bem, É, assim, tô até com material aqui, que eu tô fazendo um curso agora de modulação intestinal. Esse ano de 2020, eu acho que de 2000, eu tô meio atrapalhada com esse negócio de pandemia, mas acho que 2020 para cá, ele foi o ano que eu mais percebi a mudança ligada à mudança do microbioma intestinal, da microbiota intestinal. Quando a gente para avaliar que quando o paciente melhora a microbiota dele, ele responde em muita coisa, tá? Eu acho que, eu não sei, mas eu percebi muito mais. Aí eu comecei a estudar mais isso, estou fazendo agora esse curso de modulação intestinal, que graças à pandemia está online, porque antes era presencial. E aí, nele, o que eu mais tenho visto e tenho estudado, e já vinha há um tempo lendo, é que muitas vezes a gente acaba indo só na coisa de mudar a alimentação e acha que vai resolver. Aí, beleza, já resolveu alguma coisa. Mas tem algo que ainda não está dando certo. A gente vai parar para investigar. Por isso que tem que ter esse processo tão investigativo, né? E que cada pessoa é um mundo. Então a gente vai investigar o que está acontecendo. Essa pessoa está comendo tudo tão direitinho e não está respondendo. Por que, que não está respondendo? Aí vai, quando você vai avaliar, você percebe que muitas vezes a microbiota intestinal dessa pessoa não está legal. Como é que a gente percebe os primeiros sinais claros, assim, para a gente enxergar isso? Quais são? É um paciente que tem alteração do intestino, que o intestino não funciona, que tem mais diarreia ou mais constipação. Então, será que esse paciente vai absorver do mesmo jeito os nutrientes? Será que ele pode comer de tudo sem se preocupar? Ou, ligado à pele, esse paciente percebe que tem maior ou menor oleosidade, aparecimento de caspa, ou ele começa a aparecer algumas manchas, ou a pele mais craquelada, aparecendo como se fosse mais ressecada, ou também ao aparecimento claro e clássico das acnes, né? Quando a gente vê que o paciente está enchendo de acne e que não melhora, e melhora a alimentação e a coisa não está funcionando, sempre indicar que ele vá ao dermatologista, mas associar a isso o uso do trabalho com os probióticos. Ah, Mirella, é qualquer probiótico dá certo? É usar qualquer um? Sei lá, tem tantos no mercado e agora tem muito, muito mesmo. É tanto que antes a gente via um, dois ou três tipos. Tinham até os nomes programados na cabeça. Hoje, se você for, você tem uma gôndola de possibilidades de probióticos. Então, não foi só eu que percebeu que a coisa está aumentando, né? Assim, a coisa tá muito ligada ao intestino. Esse link entre intestino, cérebro, intestino, pele é muito, muito, muito alto. E como até o autor, né, e o mentor desse curso que eu faço, ele fala assim, que o intestino ele não é Las Vegas, né? Porque tem aquela história que em Las Vegas tudo que acontece por lá fica lá, mas o intestino não. Então, aquilo que o intestino não responde bem, ele vai jogar para outro lugar. Então, ele não fica ali. O problema não fica só no intestino. a Ele gente pode faz, gerar alterações, com certeza, a gente faz né? parte de um todo. Então, se uma Isso. coisa não tá bem, você vai, sim, ter um efeito em outro lugar. Em relação a, Ele vai expandir, né? você vai dar, a pele é um órgão que ela responde aquilo, se você trata da pele bem, ela vai responder bem. Se você não trata dela Sim, bem, e sim, através daquilo que a gente come, a gente vai ter também resposta na pele. Porque a sim. pele vai dar a resposta para o meio externo daquilo que não tá legal. Ela responde rápido também, né? Sim. Então, assim, não é só o intestino que responde tão rápido, mas também a pele. E quando a gente fala de probiótico, tem probiótico específico para cada coisa. Algumas pessoas me perguntaram, então, probiótico, quanto maior o número de cepas, quanto maior o número daquelas leveduras, bactérias que tiver ali dentro, então quer dizer que é melhor? Eu achei um que tem 20 bilhões, eu achei outro que tem, sei lá, 100 bilhões. Minha gente, vamos entender que cada caso é um caso e que tem as necessidades de cada pessoa, tá? E além disso, tem um tipo específico de probiótico para cada situação. Por quê? Porque senão a gente pode até acabar ligando aí um botão e nessa ligação a gente pode promover SIBO, um crescimento de bactérias
maior do que o que se precisa. Aí também vai ser ruim, né? Então, o que a gente É, tem que promover é o equilíbrio, é a simbiose, e não a desbiose. Porque a desbiose já deve estar quando está bagunçado, já está tudo em desordem, né? Então, a gente primeiro vai ter que promover uma simbiose, e não deixar que vire aí uma bagunça. Então, muito cuidado, tá? E tem muitas pessoas até que acham que tomar aqueles leites fermentados, que eu não posso falar o nome da marca, já seria uma opção de probiótico. Gente, não se iluda. É uma não. opção de açúcares, tá? Não é uma opção de probiótico ali. E nem o Porque iogurte, né? Aquele nem o iogurtezinho. iogurte, nem tampouco aquele kefir, que tem muita gente usando kefir, achando que é livre, que aqui já tem probiótico suficiente. Gente, não é. Por quê? Porque ali eu não tenho como ter um controle de quais bactérias estão ali, né? Na hora que você vai fazer o processo, porque não sei se você sabe, Mari, ele é tipo uma colônia de bactérias, né? Que você vai cultivando em casa, troca o leite, bota o leite, vai para lá, vem para cá, e aí você vai manipulando diariamente. O meu medo é na hora dessa manipulação, alguma bactéria junto, e ali é um meio muito propício, né? É, E com aí ela certeza. botar para proliferar e você não perceber. Então, assim, muito cuidado com esses probióticos que dizem ser naturais, de uso doméstico, porque tudo tem que ter um controle, gente. É uma bactéria que você vai inocular naquela região do intestino, e essa bactéria tem que ser específica para a sua realidade, tá? Tem alguns testes hoje que estão em validação para recorrer a entender qual é o tipo de microbiota que você tem. A sua é diferente da minha, mas então, tem alguns testes que estão ainda em validação, É, com mas certeza. É que um mundo. é, O probiótico é um mundo em expansão. E a gente não sabe é, de tudo. Eu acho que os estudos é. estão começando a aparecer. Agora, Os é, estudos estão começando a aparecer, por isso que não dá para a gente dizer tudo é probiótico, vamos fazer é, assim. Para todas as doenças de pele, a gente vai fazer isso, não é assim. Os é. probióticos, na dermatologia, eles estão assim, em um monte de situações, mas as principais que têm mais estudos são a dermatite atópica, a psoríase, a acne e a dermatite seborreica. E a rosácea, acho que essas são principalmente a dermatite atópica, que tem mais estudo, psoríase, acne, dermatite seborreica e rosácea. Então são essas, e assim, para cada doença Tem um estão específico tendo probiótico. os específicos. Me É. perguntaram da E, acne. Aí da sim, acne, o que tem mais hoje, assim, os artigos que são mais recorrentes hoje é em Lactobacillus acidófilos e Bifidobacterium lactis. Para acne. Agora, para dermatite atópica, já as cepas são diferentes. E cada. E por aí vai. Nos é outros porque vai ainda também, tá. Ainda é os porque estudos vai estão vindo, avaliar né? também, eu acho que é porque também vai avaliar os sintomas, né, Mariana? Aquela coisa de avaliar, tá, mas tem dermatite atópica, mas como é que tá o intestino? Mas como é que está a resposta dessa absorção? Então, respondendo até a pergunta aqui de Valquíria Lúcio, que colocou qual o probiótico certo para se tomar. Não tem nem como a gente indicar aqui um específico, É porque só em é, consulta que a gente vai conseguir ajudar. identificar. Porque tem que entender cada caso. Eu acho até que existe uma falha nesse sentido de que muitas vezes as pessoas acham, vou tomar qualquer um. Não tomem, porque você não sabe qual que você está precisando. De repente você vai aumentar a população de um que você nem precisava, né? Então tem que ter muito cuidado com essa coisa para acabar não usar de livre uso sem se preocupar com o tipo de bactéria que você está colocando ali. Porque senão você pode dar um crescimento alto, né? De uma que não está precisando. E aí muda a absorção. E aí eu vou lembrar daquela história, né? Que, por exemplo, a vaquinha lá no pasto, ela come mato e ela engorda, né? E aí as pessoas dizem, nossa, mas ela come só mato e ela engorda. É porque ela tem as bactérias lá dentro da microbiota dela que transformam aquele mato em forma de energia, que transformam aquele mato em forma de armazenamento, que conseguem armazenar. Então, tudo tem um tipo de bactéria específico, E né? a vida é o equilíbrio, né? A gente não. Assim, não adianta a gente pegar e vou suplementar um monte de coisa. Então, o excesso de suplementação gera oxidação. Então, tudo tem que ser na medida certa. Se você fizer demais, dá errado.
Um exemplo disso a gente vê na vitamina A e cabelo. Se você Sim. passar do ponto, faz cair o cabelo. Então, assim, não é só, ai, tô querendo isso e vou me empanturrar. As pessoas gostam muito. Aí vou pro sol, vou precisar de vitamina D. Aí não fica um tempo bom para síntese, fica para torrar. Aí torrar você já tem degradação de colágeno, já tem câncer de pele e tudo mais. Então, na vida a gente pode fazer tudo, desde que a gente tenha equilíbrio. Equilíbrio é muito importante para tudo. Porque entre o antídoto e o veneno só depende da dose. Se você quer uma coisa que É. é boa e ruim, depende da dose, você tem as duas coisas. Os dois lados, né? É, E tem também uma outra coisa aí. Você falou do colágeno, né? Eu acho que era uma das perguntas que foi. eu respondi Não, aqui, não foi? colágeno foi o boom. É, todo mundo fala Muita logo do pergunta de colágeno, né? colágeno. Vamos falar do colágeno agora. Bom, o que é que eu vejo do colágeno, tá, gente? E aí, Mari, depois você complementa do que Hum, você percebe na parte de dermatologia. Mas da minha parte, o que é que eu vejo? Eu vejo um excesso de preocupação no consumo de colágeno. Por quê? Muitas vezes, primeiro há necessidade de entrar em equilíbrio, como a gente acabou de falar. Por quê? Se você tiver um corte na sua pele, quando você consome o colágeno, para que é que esse colágeno vai entrar? Quando ele entrar, ele vai rejuvenescer, ele vai trabalhar a pele? Não, ele vai trabalhar o corpo, que é o mais urgente, né? Então, ele não vai direcionar para aquilo que você espera, que é para a pele. Então, como é que eu vou entrar com um paciente que está obeso ainda ou sobrepeso com colágeno? Não vejo justificativo. Por quê? Primeiro, a gente conserta aquilo que a gente quer chegar a um equilíbrio. Quando o paciente chega a um equilíbrio, que está tudo melhor organizado, que o intestino está processando legal, que ele tem uma boa hidratação, que a gente percebe que ele está comendo legal, que a coisa está fluindo, que começou a perder peso, perdeu um percentual X de peso, que a gente calcula para ver, poxa, pelo menos 10% do peso que ele queria perder, ele já perdeu. Ah, ele já está conseguindo, já está num estado que a gente chama de estado de contemplação mesmo, ele já está lá na frente. Então, esse paciente é um paciente que, de repente, é interessante suplementar com colágeno. E não é qualquer colágeno. Tem que ser um colágeno que tenha a possibilidade de ser digerido e absorvido adequadamente. E na dose adequada, associado a vitaminas específicas. E não é só chegar e comprar qualquer colágeno, né? Então, muito cuidado para não estar gastando sem necessidade, né? A galera investe aí altos valores em colágeno, mas não se preocupe em comer direito. Não se preocupe em mudar a alimentação, em fazer o básico. Então, só suplementar colágeno naquele paciente que já está mais à frente, né? Que já está melhor no sentido do cuidado, porque senão não vai adiantar, vai só gastar dinheiro. Sendo muito sincero, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa coisa, porque senão as pessoas já vão achando que passou. Eu ouvi uma frase, passou dos 30 tem que usar colágeno. Não tem relação, gente, né? Eu é, acho que a gente tem que ir com cuidado, né? assim, o que acontece? A mídia ela coloca o colágeno como se assim, é que nem o emagrecimento. Você vai tomar e você não vai precisar ir para um nutricionista, você não vai precisar ir para um dermato, vai ter uma pele maravilhosa. Tchuf! Vai tomar É, só o colágeno e você não vai ter que fazer nada. Isso aí, minha gente, é assim, é uma ilusão. O colágeno, qual é o momento do colágeno? Eu gosto do colágeno depois de um procedimento na pele. Por quê? A partir dos 30 a gente começa a perder colágeno e a gente começa, as células que produzem colágeno, são os fibroblastos, eles começam meio que a adormecer. Não adianta você dar comida para uma coisa que está dormindo. Mais ou menos assim, explicando porque essa live ela é com pessoas que não são da área de saúde, para que todo mundo entenda. Não adianta, existe a célula que produz colágeno, fibroblasto, ela está dormindo. Você tem que acordar ela com o procedimento na pele. Você tem que fazer o estímulo do fibroblasto a trabalhar, que hoje as maiores evidências científicas são através dos procedimentos. E a partir daí do procedimento, aí você faz uma suplementação de colágeno após esse procedimento, porque aí sim os estudos eles evidenciam uma melhora na pele. A suplementação de colágeno dos artigos
elas são geralmente pacientes acima de 30 e alguns acima de 50. E assim, você vai ter que tomar uns 4 meses com a melhora na pele de até 10%, entendeu? Enquanto que os procedimentos que a gente faz no consultório, eles promovem, tem evidência científica de aumento de colágeno de acima de 60%. Então, assim, é aquela coisa, faça que eu te ajudarei. Você vai ter que. Não adianta só tomar o colágeno. O colágeno Lá ele tem na sua frente. indicação e todos os estudos gostam de falar isso. A dieta da gente aqui é muito rica em carboidrato. Então a gente precisa mudar isso e fazer a suplementação do colágeno. Sim. A dieta, assim, a gente e os estudos eles sempre comparam. Assim, não tem um estudo com uma pessoa, com a nutricionista, com tudo certinho, com toda a alimentação, toda. Sempre o colágeno está muito associado aos procedimentos. O paciente fez procedimento, um tomou colágeno, outro não tomou. Tem pouco artigo isolado, mas existem artigos sim, mas esses artigos não estão assim comparando uma dieta sem o colágeno e uma dieta a reposição do colágeno, porque a gente geralmente tem uma alimentação mais rica em carboidrato e às vezes pobre em proteína, quando a gente assim, checando com os pacientes o que eles fazem, alimentação. É. A grosso E modo, a gente aí, observa é, isso. é uma dieta mais de caráter mais até ocidental, né? Aquela É, coisa do carboidrato sendo correspondente a 60, 70% da base, né? E essa dieta com essa média, os produtos de glicação, né? Como a gente tinha comentado, acaba que você vai ter uma maior proliferação até dos radicais livres. Somado a isso, vem mais um dos pontos lá do nosso meio externo, né? Estresse, noite de sono que não dorme legal, toda aquela coisa do que é externo e que pode estar interferindo, e que a gente acaba aqui, não, mas eu durmo poucas horas, mas eu me sinto bem, tá? Mas não é isso, não é você. É o que o seu corpo precisa, né? O seu corpo precisa de um descanso, não é você que determina isso. Mas eu, de repente, para mim tá suficiente. Não, não é você que define, né? Então, a gente pega um pouco desse gancho quando a gente fala do colágeno para lembrar que não é só usar o colágeno. É mais uma vez a gente está repetindo, não é só usar uma pílula mágica, não é só usar é. um componente E mágico, né? também tem que ver a procedência desse colágeno. Porque os Sim, colágenos que têm assim, maior evidência para a pele é o Peptan e o Verisol. Então, não é qualquer Verisol. colágeno. Você comprou um colágeno que alguém pegou o colágeno, às vezes em farmácia. Essas empresas que vendem produto natural, às vezes colocam o A produto no granel. saco, a granel, colágeno bom, minha gente. Não tá a granel, não. Não é a granel. E outra, e o colágeno, temos as diferentes classificações, tipo um, tipo 2, Sim, hidrolisado, sim, sim. eritol. Então, para cada situação tem um tipo, que eu já vi uma galera comprando do colágeno tipo 2 que Não, tem que ele é mais para articulações, isso. artrite, para problemas articulares, utilizando, achando que porque ele tem uma gramatura maior lá na caixinha, quando vai na farmácia, acha que é melhor comprar ele. E atenção, não é bem por aí, né? É É, interessante observar que cada pessoa tem um tipo específico, e aí a indicação deve ser sempre associada de um profissional de saúde. com certeza. Esses colágenos C2, não Sim, é o colágeno que a gente usa para a pele. Assim, é. hoje, eu digo sempre assim, no momento atual, não tem evidência científica que esse seja o melhor colágeno para a pele. Os colágenos que têm estudos científicos para a pele são o Peptan e o Verisol. E Verisol. E sempre associado a um consumo de vitamina C dentro das recomendações diárias, né? Da RDA que a gente trabalha. Tudo tem um cálculo, né? Então Com tem que estar lá, certeza. tem que estar com vitamina C dentro daquela ideia do que é ideal, senão você não tem a absorção correta desse colágeno. Por isso que muitas vezes os manipulados ou os suplementos são manipulados juntos com vitamina C, para poder ter aí uma melhor absorção. Só que É, muitas vezes a gente nem precisa associar na manipulação ou no suplemento que a gente consegue isso via alimentar, né? Por isso que com cada caso é um certeza, caso. cada caso é um caso.
Pronto, vamos para o próximo. Vamos. Próximo ponto, acho que é a questão de reposição de vitaminas, né? Que muita gente, repor isso, repor aquilo. Tudo está muito relacionado a uma coisa individualizada, personalizada. Eu vejo muito reposição de vitamina A em excesso. E muitas vezes as pessoas falam da coisa do skincare, né? Que é o que a gente mais escuta, né? O cuidado, cuidado disso, cuidado com aquilo. E eu coloco para vocês algo que a gente deve ser muito importante, gente. Nós não podemos, em hipótese alguma, supervalorizar o uso de um suplemento sem que a gente pare para valorizar uma melhora geral da sua alimentação. Tá? Ligação, tem um pessoal me ligando só para não ficar atrapalhando, tá? Rapidinho, porque estão pensando que eu estou ativo. Pronto. Pois é, pessoal, enquanto a Mirella Aqui. tá Ok. aí, vocês estão gostando da live, cliquem nos corações, envie essa live no aviãozinho para as pessoas que precisam ouvir essas informações. Ótimo. Bom, a gente tem que entender que, primeiro passo, a gente pensa que cuidar da pele é só higiene, protetor solar, né? A ida lá no dermato e o uso de algum produto que foi indicado. Mas não é só isso, né? E as pessoas pensam, então eu quero tomar alguma cápsula, porque vai que eu não consiga atender a todas as necessidades que estão colocadas de vitaminas e minerais para mim. O que eu devo usar, então, além disso? Bom, primeira coisa, gente, a gente só suplementa aquilo que a gente não consegue atender. E para isso existe exame de sangue específico, né? Faz os exames lá, você vai ser observado, ou até por características clínicas de avaliação individual. Aí a gente vai ter como suplementar, né? Eu acho que para você, Mário, assim como para mim, é muito comum do paciente dizer assim: me suplementa então aí com protetor solar oral, né? Como a gente conversou já sobre isso. Me suplementa com uma cápsula aí de polivitamínico, porque tá na pandemia e eu não sei se eu tô comendo legal. Gente, fazer o básico de parar para prestar um pouco mais de atenção na sua alimentação pode resolver isso, né? E não já ir suplementando. E algo que é muito importante é observar a cor dos alimentos que você está consumindo. Quando a gente fala da cor, a gente fala que tem vitaminas específicas em cada cor dos alimentos. O que é que as pessoas, quando falam sobre bronze, procuram, né? Vitaminas que sejam mais alaranjadas, alimentos que sejam mais alaranjados, cenoura, abóbora, né? Assim, então é mais ou menos isso. Eu tenho que ter cor no prato. Então, quanto mais a minha alimentação é colorida, mais eu vou estar surtindo de possibilidades de vitaminas e minerais ali específicos. Agora, o que a gente tem que começar a perceber? Nossa, eu tô comendo e toda vez que eu vou comer aquele prato branco, só com arroz, macarrão, um purê e um frango. E acha que ali você vai conseguir? Óbvio que não é fazendo o mesmo que você vem fazendo há tanto tempo que você vai melhorar isso aí, né? Então eu acho que tem que partir primeiro desse ponto, porque com isso a gente vai ter como combater os tais radicais livres. E os radicais livres, que danados são esses radicais? Os radicais livres são compostos que o nosso corpo acaba produzindo, e eles vêm do meio externo e também do meio interno, né? Eles vêm de um estresse, eles vêm de uma pandemia, eles vêm de um processo fisiológico mesmo, né? Um processo que você tenha lá dentro acontecendo em você que não está correndo bem, e aí vai formar esses radicais livres, e que a gente vai deixando passar. Vai só acumulando, acumulando, acumulando. E acha que isso não vai ter efeito na pele. Aí depois vai e fica dizendo assim, nossa, mas a minha pele não tá mais como era antes. O que é que tá acontecendo? Né? Eu faço tudo tão direitinho. Radicais livres são formados independente de você fazer direito ou não. Eles sempre vão ser formados porque eles são compostos que você muitas vezes não tem como deliberar se vai ser criado ou não. O que você pode fazer é cuidar para que eles sejam extintos, né? Você vá diminuindo. Você vá usando de antioxidação aí para poder a coisa acontecer, tá? Então, é usar
de suplementação, muitas vezes de antioxidantes, quando a gente não consegue atender via alimentar. Então, a gente usa até de algumas composições no preparo dos alimentos. Por exemplo, a cúrcuma, né? Que agora está na moda. Todo mundo quer usar cúrcuma. Gente, a cúrcuma é uma das possibilidades. Por quê? Porque é um agente antioxidante, é o velho açafrão, aquele alaranjado. Olha aí, a gente já lembrou de uma cor, né? Então, tudo aquilo que tem mais cor, a gente vai estar impulsionando aí a formação de vitaminas e minerais para poder dar um impulso no combate a esses radicais livres. Então, quando falamos de suplementação alimentar, é individual, caso a caso, e observando aquilo que você come. Porque não adianta a gente chegar e já lhe dizer assim, usa o suplemento tal. Sem nem observar como é que você vai estar comendo, não acho injusto. Porque muitas vezes até o paciente diz assim, nossa, ela não passou nem um polivitamínico para mim, não passou nem um manipulado de vitaminas para mim. Gente, acho Quer até tudo, melhor, né? viu? Eu quero um que tenha É, tudo. nunca vai ter. Nunca vai ter E- um que tenha tudo. Não, e Porque ele sempre vai assim, ter mais de um item e o menos dos outros, tudo né? é o pior de todos, porque aí você tem um É. excesso de vitaminas. Então, geralmente eu digo sempre, a suplementação é uma coisa que, assim, é um suplemento. Aquilo que não tem, não é possível. Aí eu falo, não é possível que tá tudo errado, a alimentação. Tem coisas que você. Então, a gente vai suplementar aquilo que não tá, ou então tá numa quantidade inferior. E Isso. as substâncias sempre são modificadas, né? A gente não vai usar a mesma coisa. Nossa alimentação precisa de variedade. Hoje é isso, amanhã é aquilo, daqui a 2 meses é outra coisa e tudo mais. A gente precisa dessa variedade. Você ficar no mesmiço, na mesmice de tu, assim, tem que ter alguma variedade de alguma substância diferente. E eu acho até que a natureza divina até ajuda nisso, porque a cada época nós temos os itens de cada época. Agora a gente vai ter É, milho, aí depois a gente tem manga, aí depois, sabe aquela coisa de fase por fase? Então, sim. assim, nós temos fase por fase de cada um dos alimentos que temos mais facilidade. E isso é uma coisa que é importante lembrar, né? Que quando a gente consome o alimento da época, a gente está consumindo o alimento na sua maior quantidade de nutrientes possível e de fácil absorção, porque ali não houve nenhum estímulo químico, né? Por exemplo, não foi precisar, a hortifruti lá não precisou utilizar de algum componente para acelerar o processo de amadurecimento. Não precisou. Por que que não precisou, hein? Porque naquele momento eles viram que a natureza mesmo foi capaz de amadurecer para aquela época, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante a ser lembrado. O consumo dos produtos da época, você, além de estar incentivando a agricultura, né? Porque você vai consumir o produto no momento certo, você vai comprar mais barato, que é importante agora em meio à pandemia, que as coisas estão mais caras, né? E também você vai ter as vitaminas e minerais adequadas ali, porque você vai estar consumindo aquilo que é natural, né? Não É teve produto químico. menos fertilizante, menos esses conservantes e tudo mais Só em que tirar um pouco dos antes, né, a gente é, já ajuda muito. todos esses compostos químicos que eles usam. Isso. Aí falando aqui da questão de o que é que a gente pode fazer oral para aumentar nossa proteção solar. Sempre o básico é a gente usar o protetor em creme e tudo mais. E o protetor oral, ele vem como auxiliar. Para que serve a proteção oral? Principalmente contra uma radiação chamada infravermelho, que é o que gera calor. Nem para todo, não é para todo mundo que eu passo protetor oral. Tem os casos indicados. Às vezes eu passo mais no verão, porque a gente tem que fazer aquilo conforme, assim, há algumas exposições de pessoas que trabalham em ambientes muito quentes, com cozinha. Então, para esse tipo de pessoa, está indicado o fotoprotetor oral. Mas o fotoprotetor oral, ele tem que estar trabalhado junto com o protetor que a gente passa. Um não substitui o outro, porque sempre tem aquela, quero tomar para não passar. Não, não existe. Existe uma coisa se somando à outra. Então, eu passo mais no verão, em alguns casos relacionados. Eu trabalho com muito calor, secador, fogão. Aí sim, aí tem
as composições e as doses individualizadas. Você tem como substância mais utilizada hoje como fotoprotetor oral o polipó de leucotomos, mas também tem piquenogenol, luteína, várias outras. Mas tudo tem que ver, assim, individualizado com o paciente. E até para observar, né, se aquele caso ali é um caso que há necessidade, né, dessa suplementação. É, com certeza, porque tem pessoas que não precisam. É. Tem mais alguma pergunta aí, Mari? Tem assim que a gente recebeu, né? A questão da hidratação. Sim, 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 é importante. Eu estava até com a minha garrafinha aqui, levei e acabei deixando lá na cozinha. Bom, uma das coisas que mais tem influência na pele é a hidratação. E é uma das coisas mais baratas, né? É tão barato, é tão fácil, mas é tão difícil muitas vezes, isso eu admito. Porque a gente acaba se distanciando um pouco dessa coisa do consumo frequente. E eu acho que temos um outro aparelho hoje que atrapalha um pouco, que é o uso da máscara, né? Quando a gente está usando a máscara, a gente fica um pouco mais de mais uma barreira, mais um bloqueio. Porém, se é algo que a gente quer mudar e é algo que também é fácil acesso e só basta querer, é tomar mais água, não tem nem o que se pensar. Isso aí é algo assim que não precisa nem comprar, gente. Água a gente tem acesso a todo canto e é fácil de ter, né? É Então, fácil. botar na cabeça que tem que aumentar o consumo de toda forma, tem que aumentar o consumo de água e tem que lembrar que isso não melhora só a pele. Vai melhorar o intestino, vai melhorar a pele, vai melhorar o pensamento, a capacidade cognitiva, a possibilidade de parar para, naquele momento, peraí, vou dar essa pausa, vou tomar água e volto, né? Eu acho que até nisso. Então, é importante demais, porque também na hidratação você consegue perceber na sua pele rapidão, quando você começa a tomar mais água, né? É rápido demais. Então, eu acho que é só questão de colocar como uma prioridade, tá? É muito Porque importante. e responde em tudo, né? É, com o passar dos anos, a gente perde um pouco da vontade. Então, eu digo sempre, principalmente quando eu atendo idosos, que assim, com o passar Sim, dos anos, a gente vai perdendo a gente não vai sentir a sede. Então, a gente tem que ter uma quantidade para tomar até meio-dia, uma quantidade, até as 5 da tarde, outra quantidade, dividir para não tomar tudo de uma vez. É importante. E com a idade, a gente vai perdendo a vontade de beber água. Então, a gente vai ter que beber mesmo sem vontade. Porque é importante para a saúde como um todo. A gente ter eu esse tenho duas equilíbrio. dicas aí. Eu tenho duas dicas aí que eu sempre uso com o paciente idoso, né? Que é lembrar ele do passado. No passado, você tomava água de que forma? Era num pote? Era num filtro de barro? Ou era numa moringa? Então, se era em um desses, que a família providencie um e bote dentro de casa, porque vai lembrar mais esse paciente de tomar água. Ou a segunda dica é usar pequenas canequinhas, pequenos tamanhos de utensílio. Porque quando ele é pequenininho e você toma todo, dá a ideia de que você, já comecei a tomar. Então, você vai tendo maior possibilidade de dar continuidade. Porque se você bota aquele copão pro idoso, ele vai ficar naquela sensação de não vou acabar mais não com isso aqui. Como é que eu vou tomar essa água toda? Né? Então, bota pequenas porções aos poucos e vai lembrando rotineiramente. Aí existe um cálculo, né? Eu não concordo também com isso. Essa coisa de ter que ter um cálculo de peso vezes 35 ml, e aí é a sua quantidade de água do dia. Gente, tudo bem, é um cálculo que tem aí a sua fundamentação, mas muitas vezes fica inviável para algumas pessoas esse consumo, porque fica muito alto. Né? Uma pessoa de 100 quilos, por exemplo, ela vai tomar 3,5 litros de água. Aquele paciente que só está tomando 1 litro, como é que danado, da noite para o dia ele vai tomar 3,5 litros? Né? Não é tão simples. Então, a dica que eu sempre uso é vai observando a cor da urina e vai tentando deixar essa urina cada vez mais clara. É o primeiro ponto que a gente observa, né? Então, vai tomando. Vai colocando ali, não, vou tomar mais um pouquinho, porque eu sei que eu tenho que tomar mais. Observei que a minha urina tá clara, tá escura, nossa,
vou ali tomar água. E nunca tomar de uma vez. Aquela capacidade que os nossos rins têm de processamento nunca vai ser de uma vez, você tomar lá, meio litro, 1 litro. Não vai conseguir, né? Aí as pessoas dizem, mas eu não tomo água porque dá muita vontade de fazer xixi. E é horrível ter que estar indo toda hora no banheiro. E aí eu vou lembrar você para tomar devagarinho, aos poucos, porque o seu corpo consegue absorver melhor, né? Então, é devagar e sempre. E não esquecer, né? Não esquecer. Usar de artimanha de aplicativo, até os meus pacientes têm um aplicativo que alerta nos horários de consumo. Então, tem um aplicativo, coloca um despertador, coloca alguém que trabalha junto, ou que mora junto para lembrar, ou adapte a vida a sempre passar pela frente de um local que tenha água, mas tentar aumentar esse consumo, tá? Levar uma garrafa para onde você for também, deixar a garrafa próximo E para visível, né? ficar uma garrafa do seu lado, para que até uma determinada hora você tem que finalizar aquela garrafa. Isso. Tem uma pessoa que colocou aqui que toma 500 ml de água ao todo por dia. Ao dia tá Olhem, pouco. tá muito pouco, viu? Sei bem como é isso, mas vamos tentar subir esse consumo. Tá bem Aumente baixinho aos mesmo. poucos. E Gradativo, né? no verão a gente precisa de mais, né? Nossa, tudo está relacionado a onde você mora, como é que é, como é que está o seu estado de saúde. Em algumas situações, a ingesta de água tem que ser menor, principalmente quando tem Isso, patologias renais, mas assim, cada caso é um caso e a gente sempre tem que individualizar. isso. As principais, assim, das perguntas que chegaram para a gente, acho que a gente respondeu todas. E aí, pessoal, quem está Ótimo. aqui quer fazer alguma pergunta, Eu estava alguma olhando aqui as coisa? mensagens para ver se tinha mais alguma coisa que a gente não tenha visto aqui, mas acho que a gente falou tudo. Essas pessoas que colocaram. Acho que só a única coisa que chegou aqui para mim foi que eu acabei não falando foi a questão do colágeno com ácido hialurônico. Só colágeno com ácido hialurônico. Aí, assim, o ácido hialurônico agora oral é uma coisa recente e às vezes o suplemento que vem com o colágeno com ácido hialurônico, ele coloca bem mais o valor a mais, né? Então a gente tem que ver isso, assim. O Tem que benefício, né? ver o benefício. Isso ainda tá. Colágeno mais ácido hialurônico, tem muito menos artigo. Se colágeno já é um assunto relativamente recente, colágeno com ácido hialurônico é mais recente ainda. Então, tem pouco artigo sobre isso. E tem que ver, como eu digo, sempre individualizar cada caso. Sim. Sobre dermatite. A questão, acho que deve ser sobre dermatite atópica. Assim, que eu falei da questão do probiótico. O probiótico é também usado na dermatite atópica, mas o probiótico ele faz parte de um arsenal de tratamento da dermatite atópica. Dermatite atópica é uma pele que a pessoa geneticamente nasceu com essa pele, que tem uma maior resposta aos agentes externos. Então, assim, o paciente de dermatite atópica, se tomar um banho quente, ele se coça o tempo todo. Então, é um paciente que precisa, a pele dele veio faltando alguns componentes da hidratação natural dessa pele. Então, o tratamento base da dermatite atópica é você cuidar da sua pele em vários aspectos, desde o que você vai vestir, a forma como vai tomar banho, o hidratante e um monte de coisa. E E também a dermatite aí, atópica tem a ver com também o sistema imunológico. A genética a gente não muda. O que a gente pode mudar? A alimentação, ela influencia no nosso sistema imunológico. Então, a gente pode mudar isso? Pode. O probiótico vem para ajudar? Sim. Mas sempre nisso. O cuidado com a pele continua. Se o paciente quiser, o tratamento da dermatite atópica não vai ser só probiótico. A base dele é o cuidado com a pele. Você tem que se conhecer, tem que saber os cuidados com a pele. E
os Tem um, probióticos, eles vêm como e tem uma parte um do ponto aí. tratamento. Tem um ponto aí também com relação à dermatite atópica que a gente tem que lembrar, né? Que tem alguns agentes nos alimentos que podem estar também induzindo a ativação dessa dermatite. Por exemplo, você percebe que quando você consome mais lácteos, né, em uma quantidade maior do que o habitual, ela é ativada. Poxa, será que não vale a pena uma investigação se não tem intolerância à lactose aí associada? Será que não vale a pena investigar que quando você consome até X de leite, ou iogurte, ou queijos, a pessoa que perguntou é a Adriana, ela faz um queijo Minas Frescal topado, viu? Só para ver aqui, que eu lembrei agora que é ela. Se você consome uma quantidade maior de lácteos, é óbvio que você percebeu que aumentou, que ativou a sua dermatite. Provavelmente existe alguma remodelação lá na parte da microbiota intestinal que precisa ser realizada para poder até iniciar esse uso do probiótico. Então, não é só chegar lá e vamos lá, probiótico, resolva aí a parada e continuar consumindo a quantidade de leite, iogurte e queijos que você queira, né? Então, primeiro você tem que regular toda a parada, tá? Ela falou que no caso dela são os corantes, né? É. Que ativam mais. Sempre É, assim, eu aí eu... digo, eu gosto de não ser uma pessoa restritiva em relação à dermatite atópica. Porque às Isso. vezes as Porque cada pessoas, ponto. é, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, se ela percebe isso com corante, vamos tirar o corante. É. Então, E é se sempre, percebe com um lácteo, tira um é, lácteo. Se percebe com um farináceo, tira. É exclusão. A gente chama de dieta por exclusão. Vai, tira ali. Observa. Melhorou, beleza. Não melhorou. Então volta e vamos tirar isso aqui. Observa, beleza. E vai observando. E é ponto a ponto. Por isso que é muito individual, né? e às vezes não é nem assim uma intolerância total. Existe uma intolerância com quantidade. Então a gente É. diminui. Com o passar dos anos, a gente vai ficando intolerante à lactose. Isso com a idade. Então a gente vai Sim, ficando sim, sim. intolerante, a gente tem que ter esse cuidado e No variando limite, os né? alimentos, diminuindo quantidade e tudo mais. Certo, Isso mesmo. Adriana? Não sei se eu fui clara para você. E dermatotópica, se você souber cuidar da sua pele, souber os seus limites, isso já é um pulo, um tratamento. É. Porque os pacientes às vezes querem que a gente, como médico, passe uma pílula mágica E e que resolva, ele né? não vai fazer mais nada em casa. Não é assim. Não existe essa mágica. Em nada, né? Em nada, Em nada. em nada. Não existe Porque, a mágica da assim, pílula do emagrecimento, não existe a mágica da pílula de melhorar a ainda não flacidez. inventaram. Ainda Essa não mágica não inventaram. tem. Acho muito difícil essa criação, para ser sincera. Essa... Então, quando o paciente entende que cuidar da doença dele faz parte de um processo e aceita, assim, interferir em vários fatores, o ganho é bem maior. O ganho é para a vida, para a saúde no geral. Mirella, acho que deu uma Oi, travada. Oi, deu uma tô te travada. ouvindo. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tá tudo normal? Aqui a Dana falou da teste remédio, prefiro cortar os corantes. Pois é, na Ótimo. verdade, se você não gosta de remédios, mais um motivo para você adotar uma alimentação adequada, um estilo de vida também e fazer todos os passos dos cuidados com a dermatite atópica que podem ser feitos sem precisar de medicamento. O E medicamento observar, né? é uma coisa que às vezes é necessário. Não adianta também o paciente fica e não toma o remédio, porque o remédio, quando no momento certo, ele vai lhe ajudar. Agora você não vai. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de deixar a pessoa com remédio e só remédio. Não. O processo de adoecimento ele existe, a gente tem que tratar todos os fatores. Remédio é uma coisa assim que a gente usa por um momento, certo? Isso Aqui, mesmo.
Com o tempo ficamos, a gente vai ficando, com o passar dos anos, a gente vai tendo intolerância à lactose fisiológica. É normal. O Ricardo Maria, ele faz um pão integral. Ó. Eu conheço ele. Tá vendo? O pessoal que faz pão, conheço Eita, todo essa mundo galera aqui. aqui dos Bom, para alimentos. tentar explicar mais fácil essa questão da intolerância à lactose com o passar do tempo, só para ilustrar, é como se fosse um copo que você vai enchendo até o momento que ele vai esborrar. A ideia é mais ou menos essa, Ricardo. Vai chegar a um ponto que você acaba se tornando sim, tá? Aí aqui, quais os alimentos ajudam a suplementar a vitamina D? Vamos lá. São muito poucos, mas geralmente é na carne vermelha, na gema de ovo, no couve. É a vitamina que a gente mais consegue adquiri-la somente pelo sol mesmo, ou em alguns casos tem que ter suplementação, não é isso, Mariana? É, assim, uma exposição solar, assim, controlada, com Isso. o sol, pouco tempo. A depender da estação do ano, no verão, às vezes 5 minutos você já sintetiza a vitamina D. Isso tem a ver com a hora do dia, o local que você está, a estação. Então, assim, entre 5 e 15 minutos, certo? E quando a gente vai envelhecendo, também vai acontecendo isso. A pele não vai sintetizando vitamina D como antes. Aí você corre o risco de você se queimar e não sintetizar a vitamina D. Então, assim, no futuro, quando a pessoa já é idosa, eu sempre gosto de fazer as duas coisas. Associar a suplementação mais um pouco de sol. Quando é novinho, assim, acho que as crianças, hoje a gente vê crianças muito em ambientes fechados, televisão, tablet, não. Vamos deixar essas crianças irem um pouco para o sol, na medida. Quando é Sim. idoso, aí você vai ter um pouco de sol, sim, mas às vezes esse pouco de sol não é suficiente, porque essa pele, com o passar dos anos, ela já não fica tão boa para a síntese da vitamina D. Então, a Ela não gente vai, consegue, né? vai fazer, às vezes, as duas coisas, suplementar também. Porque se você Isso. deixar a pessoa idosa ficar horas e horas, não pode. Então, assim, porque o risco do câncer de pele, tudo é risco-benefício. A gente tem que dosar sempre o risco e o benefício que vai ter as coisas. Então, a suplementação é importante com pacientes idosos. Se a pessoa está acamada, aí não tem como ela pegar sol muitas vezes. Então, ela vai ter que suplementar a vitamina D. Então, tudo caso a caso. Geralmente eu converso com o paciente, vejo como é que está a dosagem. E às vezes eu vejo pessoas suplementando demais vitamina D, com doses altíssimas diárias. Não tem necessidade, minha gente. Vitamina D sozinha não vai fazer a sua vida, tipo, a sua. Não vai lhe dar Não vai saúde. fazer milagre, não. Não É, faz porque o pessoal milagre, está não. achando que vai fazer milagre de uma vez, né? Vitamina D não vai fazer você não pegar Covid. É, bem Não lembrado, né? Não, adianta não você protege. querer. Assim, a gente precisa dos cuidados gerais. A vitamina D, ela tem que estar, assim, na dosagem certa. Se tiver baixa, a gente vai suplementar. Agora também sem maluquices. Eu vejo reposições muito altas diárias e vitamina D pode causar intoxicação. Então, ficar muito Sim. atento a isso. É uma vitamina que pode sim ter efeito colateral. Se você tomar demais, uma dose muito alta diária, às vezes eu vejo 10 mil dias, sem necessidade nenhuma, não vejo Não tem ser nem, não tem nem capacidade, muitas vezes, de absorção total, uns né? protocolos loucos de alguns profissionais, sem evidência científica que aquilo vai fazer bem. Então, uma dose de vitamina D que a gente faz normalmente, a gente não precisa de doses altíssimas diárias. Vitamina D não é mágica. Na vida, o que a gente precisa é de um equilíbrio. Isso. Não tem palavra mais real do que essa, né? É, Da o gente parar equilíbrio para observar esse equilíbrio, né? E isso é para tudo, para né? Na tudo. alimentação. Eu vejo que tem pessoas muitas vezes até que ficam tão, eu digo que é até aterrorizadas, né? E que o alimento se torna um terror ao ponto que ficam com medo de comer diferente. Nossa, eita, não é integral, e agora? Como é que vai ser? Eita, ah, meu Deus, e agora?
calma, gente, sempre tem a exceção, mas tem um equilíbrio, né? Você sai um pouco daquilo que está programado ali, mas depois você retoma. Então, tem os dois lados da moeda. A gente não pode já sair querendo imaginar que vai ter que ter aquele consumo sempre regrado, né? É, Porque tem que não ter dá. o dia de comer besteira. Eu tenho meu dia de comer besteira. Vou É o dia que comer você e vai ser escolher. feliz e não tô nem aí com caloria. E aí você esquece um pouco, come aquilo que você queria comer, sem medo, né? É, Mas agora aí isso não pode ser todos os dias. não pode se tornar recorrente e frequente, né? As pessoas acham que é assim, ah, mas um final de semana eu não vou comer junto com as outras pessoas da casa. Ah, o pessoal vai comer pizza e eu não. Gente, não é assim, né? A gente tem que participar, né? Faz parte também de um dos motivos de qualidade de vida e qualidade de pele, qualidade nutricional também, a gente ser feliz, né? Ser feliz está no meio desse exossoma, né? Que a É, gente vai também parar não para ver que ser, é um dos motivos, né? ser antissocial. Não ser antissocial, não ser o diferente da mesa, né? Que levou para a mesa aquilo que come em casa porque não quer comer igual aos outros, né? Não vamos ser tão chatos. Mas senão complica e fica difícil, né? Com certeza. Pois é, estamos chegando ao fim. Rapidinho, hein? É, rapidinho. Pois é, pessoal, se vocês estiverem gostando da live, clica nos coraçõezinhos, envia essa live para alguém que precisa ouvir essas informações, que o nosso papo está chegando ao fim. Obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui na live. Um agradecimento especial à Mirella, que participou aqui comigo. Ah, eu que agradeço essa oportunidade, né? Para mim é um motivo até de me sentir lisonjeada de estar aqui para conversar um pouquinho sobre aquilo que eu amo, né? Eu amo falar sobre nutrição. Então, eu acho que é bom Pois demais a é, gente falar sobre isso, né? a nutrição é muito importante, eu acho muito importante para a minha vida. Minha mãe é nutricionista, só que ela Foi uma das tem. pessoas até que eu aprendi a conhecer a nutrição através da sua mãe, né? Então, assim, eu sempre disse É, isso a ela mesmo, eu já disse a ela isso. Eu digo, ó, eu conheci a nutrição através da senhora, né? só que ela tem um pouco de vergonha de aparecer online. Mas quem sabe a gente fala de outro assunto. Se ela perder essa vergonha, essa timidez, É, e chama ela para cá, para a gente conversar. para conversar um pouquinho. Mas Mirella também é uma pessoa que eu gosto da forma como ela aborda a nutrição, um profissional que tem, assim, trouxe informações boas que para vocês e tem uma forma de trabalhar que é ética, da forma como eu gosto e acredito. Ah, que bom, Mari. Eu digo o mesmo de você, né? Não, não é só pela amizade. Você também que é uma profissional maravilhosa. Olha sua mãe aí, Mari. Não é? Apareceu ela aí, ó. É. Um abraço, meu socorro. Pois, pessoal, obrigada a todos vocês novamente. Obrigada, Mirella. E Eu que agradeço. vamos encerrar, né? E agora o Ah, que bom. Instagram até meio que assim mudou, né? Vamos ver se eu consigo. Tô com medo de perder essa live. Salva ela aí. Assim, tá aparecendo pra mim, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu encerro na câmerazinha, né? É, você encerra lá e ele vai aparecer a opção, eu acho, para salvar. Pelo menos era assim, né? Pois é, pessoal, agora tá meio estranho, achei diferente dessa vez. Faz um tempinho que eu não faço live. Vai lá, vê se vai. Pois é, então, pessoal, depois, quem vocês mandam para as pessoas que não conseguiram estar online. Isso. E um bom domingo para vocês, um bom fim de domingo para vocês. Igualmente, Mari. Tchau, boa Obrigada. noite. Boa noite.